Imagine um pequeno grupo de pessoas, perseguidas, escondidas em catacumbas, proclamando uma fé proibida em um império que parecia invencível. O que começou como um movimento de pescadores acabou se tornando a maior instituição religiosa da história da humanidade. Mas como isso aconteceu? Como um simples carpinteiro da Galileia deu origem à Igreja Católica, e como os primeiros papas enfrentaram impérios, traições e martírios para manter viva essa chama. Hoje, vamos voltar no tempo, ao início de tudo. Neste primeiro episódio, vamos explorar o nascimento da Igreja Católica, das palavras de Jesus de Nazaré à oficialização da fé cristã pelo Império Romano. Uma jornada marcada por perseguições, resistência e fé inabalável. Prepare-se para descobrir a origem da instituição que moldou o Ocidente por mais de 2000 anos. No século I, o mundo conhecido estava sob o domínio de Roma. O império se estendia do norte da África até a Britânia, unindo diferentes povos sob uma autoridade brutal, mas eficiente. No meio dessa vastidão estava a Palestina, uma província pequena, tensa e profundamente religiosa. Foi ali que nasceu Jesus de Nazaré, uma figura que mudaria para sempre o curso da história. Jesus não fundou nenhuma igreja institucional como conhecemos hoje. Ele reuniu discípulos, pregou o amor ao próximo, a compaixão e a fé em Deus. Seu impacto foi tão profundo que, após sua morte, seus seguidores decidiram levar sua mensagem ao mundo. Entre os discípulos de Jesus, um nome se destacava: Simão Pedro. Segundo a tradição cristã, ele foi escolhido por Jesus com as palavras: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro se tornou, portanto, o primeiro líder espiritual da comunidade cristã. E é reconhecido como o primeiro Papa da história. Mas atenção, esse título não existia ainda. A ideia de Papa, como conhecemos hoje, só surgiria séculos depois. Mesmo assim, Pedro exerceu papel central, principalmente em Roma, onde teria sido martirizado por volta do ano 64, durante as perseguições de Nero. Os primeiros cristãos eram minoria e considerados subversivos. Eles se reuniam em casas, compartilhavam refeições, textos sagrados e mantinham uma rede de apoio entre si. Mesmo diante de perseguições cruéis, como as de Nero, Domiciano e Diocleciano, o cristianismo se espalhou com surpreendente velocidade. O sangue dos mártires, dizem alguns teólogos, foi a semente da igreja. Essas comunidades tinham líderes, chamados de bispos, que orientavam os fiéis e mantinham viva a tradição oral e escrita dos ensinamentos de Jesus. Um deles, em especial, se destacou: o bispo de Roma. Com o tempo, o bispo de Roma passou a ser reconhecido como o sucessor de Pedro. Mesmo sem uma autoridade formal sobre os outros bispos, seu prestígio crescia. A cidade de Roma, capital do império e local do martírio de Pedro e Paulo, se tornava o centro simbólico da fé cristã. Foi assim, de maneira quase orgânica, que nasceu o papado. Nos séculos II e III, nomes como Clemente, Lino e Anacleto figuram na lista dos primeiros papas, embora pouco se saiba de forma detalhada sobre cada um. Durante os primeiros séculos, ser cristão era uma sentença de morte em potencial. Eles eram acusados de traição, canibalismo, por causa da Eucaristia e práticas ocultas, mas o que poderia ter sido o fim tornou-se combustível para a fé. Os mártires cristãos foram vistos como heróis, e quanto mais Roma os perseguia, mais gente se convertia. As catacumbas, túneis subterrâneos de Roma, tornaram-se locais de culto, enterro e resistência. Lá, muitas vezes, os cristãos celebravam sua fé em segredo, rezando junto aos túmulos de mártires.
Tudo começou a mudar no início do século IV, quando um nome poderoso entrou em cena: Constantino o Grande. Constantino era filho de Constâncio Cloro, um dos imperadores da tetrarquia romana, e sua ascensão ao poder foi marcada por batalhas e disputas políticas intensas. Mas o momento decisivo veio em 312 d.C., na famosa Batalha da Ponte Milvia, nos arredores de Roma. Segundo a tradição cristã, antes da batalha, Constantino teve uma visão. Viu no céu uma cruz com a inscrição In hoc signo vinces, que significa: com este sinal vencerás. Tomando isso como um sinal divino, ordenou que seus soldados colocassem o símbolo cristão, o crisma formado pelas letras gregas Chi e Rho, em seus escudos. Constantino venceu a batalha e atribuiu sua vitória ao Deus cristão. No ano seguinte, ele e o imperador Licínio assinaram o Édito de Milão, garantindo liberdade religiosa em todo o império e pondo fim oficial às perseguições aos cristãos. Mas o apoio de Constantino não parou por aí. Ele começou a financiar a construção de igrejas, conceder isenções fiscais ao clero e nomear bispos como conselheiros do império. Constantino via na fé cristã um elemento de unificação social e política para um império que enfrentava crises internas. Em 325, Constantino convocou um evento que marcaria a história para sempre: o Concílio de Nicéia. Foi o primeiro concílio ecumênico da Igreja, reunindo mais de 300 bispos de várias regiões para definir os pilares da doutrina cristã. O principal objetivo: combater a heresia ariana, que negava a divindade plena de Jesus Cristo. O concílio declarou que Jesus é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, consubstancial ao Pai. Foi daí que nasceu o Credo Niceno, uma fórmula que até hoje é recitada nas missas católicas. Esse concílio mostrou que a Igreja agora era uma instituição organizada, capaz de reunir líderes do mundo todo, com o respaldo de um imperador. Mas Constantino é uma figura complexa. Apesar de favorecer o cristianismo, ele só se batizou no leito de morte, em 337 d.C., por um bispo ariano. Para muitos historiadores, sua conversão foi mais política do que espiritual. Ele usou a fé para consolidar o poder, unir o império e estabilizar sua autoridade. Mas seja por fé verdadeira ou por conveniência, o impacto de Constantino foi gigantesco. Ele plantou as sementes de uma aliança entre trono e altar que duraria séculos. Sob seu governo, a Igreja deixou de ser uma fé perseguida e tornou-se parte do próprio tecido do poder imperial. Em 330 d.C., Constantino fundou uma nova capital para o império, Constantinopla, a Nova Roma. Embora ele continuasse a dar apoio à Igreja em Roma, essa mudança de capital também teve efeitos duradouros, especialmente no futuro cisma entre a Igreja do Ocidente, Roma, e a do Oriente, Constantinopla, que só aconteceria séculos depois. Com o fim das perseguições, a Igreja começou a se estruturar. Os bispos ganharam mais poder, os concílios definiam doutrinas e o bispo de Roma passou a ter uma influência cada vez maior. O título de Papa começava a ser utilizado de forma mais consistente e a ideia de uma liderança universal da fé cristã tomava forma. Foi o início daquilo que séculos mais tarde se tornaria o Vaticano. E assim termina a primeira parte dessa jornada fascinante pela história da Igreja Católica e dos Papas. De um grupo perseguido nas sombras do Império, nasceu uma fé que se espalhou pelo mundo e chegou ao coração de Roma. Mas isso foi só o começo. No próximo episódio, vamos entrar na Idade Média, o período em que a Igreja alcançou um poder jamais imaginado. Liderou cruzadas, enfrentou cismas e dominou reis e impérios. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like,
se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a continuação dessa história. E olha só, tem um novo vídeo te esperando aqui na tela agora mesmo. Clica nele e continue essa viagem épica com a gente. Até o próximo capítulo da nossa série.